Da Tá rolando roda. já. Tá Ah, rolando, tá tá, bom? tá. Boa noite, gente. É uma alegria estar com vocês para esse encontro, essa roda Mulheres Rompendo Silêncios. Eu vou fazer uma pequena abertura e nós teremos também aí a fala de Daniele Andrade, de Chan Marçal, a presença da Nath, da Natália conosco. Estamos muito felizes. E o contexto dessa roda proposta hoje pelo Mocoan é a campanha internacional de ativismo para o fim da violência contra a mulher. O MOCOAN é o movimento de contadores e contadoras de histórias, de mediadores e mediadoras de leitura da Amazônia. Se você ainda não conhece, nos acompanhe aqui no YouTube, no nosso canal no Instagram. Será uma alegria ter você junto com a gente. A proposta do movimento é uma proposta de, para além de toda a arte literária, a arte da palavra, nos conectarmos também com pessoas de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil. Então, a gente te convida para conhecer o Mocoan. Essa campanha, ela teve início já desde de novembro pela ONU e é uma campanha que no Brasil está acontecendo até amanhã. Então, por isso a gente fez questão de fazer a live, a roda de conversa hoje. E tem 3 datas que eu gostaria só de compartilhar com vocês, porque são datas muito importantes para a nossa conversa. A primeira delas foi o dia 25 de novembro, que foi o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. O dia 6 de dezembro, que é o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Como é importante esse debate junto com os homens. E agora, dia 10 de dezembro, que é o dia de celebração dos direitos humanos. Por isso que a gente se reuniu aqui. E vimos somar, né, com inúmeras vozes de contadoras, de mediadoras, dessas mulheres incríveis que estão aqui, para pensarmos juntas. Somos mulheres e a simbologia que eu quero trazer hoje é a simbologia das águas correntes. Nós somos águas de todos os jeitos, de todas as densidades, de todas as maneiras. E a gente vai trazer essa nossa contribuição para romper alguns silêncios milenares. Para isso, eu quero iniciar com uma frase do Manuel de Barros, meu querido Manuel: quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito. E é com essas palavras que eu quero ouvir, então, um pouquinho a Nath, que vai trazer uma consideração poética para nós, e depois nós vamos trazer algumas perguntas para as nossas convidadas, para a Daniele e para a Chan. Elas vão se apresentar, estão aqui por conta da construção, da idealização do livro Inventário Vermelho, e aí ninguém melhor do que elas para apresentarem o inventário. Por isso eu passo então para a Nath e depois eu faço aqui a primeira pergunta norteadora para a gente conhecer um pouquinho essa rede, essa teia de mulheres que foi construída a partir do inventário. E o que nós, contadoras, contadores de histórias, mediadoras e mediadores, podemos somar com essa pauta que é tão urgente e é tão necessária nos dias de hoje e sempre foi. Nath, por favor, é com você. Boa noite, né? Boa noite a todas, todos e todos que estão aqui, né, nessa live. E no slogan, né, no card, tinha assim, né, uma roda de diálogo, de conversa. Eu sei que o virtual deixa meio impessoal, mas eu estava pensando em tentar, talvez, deixar isso um pouco pessoal, nessa licença poética que a Marta me sugeriu de eu trazer, né? E aí eu queria pedir a permissão para que vocês que estão ouvindo pudessem fechar os olhos e ouvir o que eu tenho a dizer. Imagine que a gente está numa roda mesmo, numa roda circular, todos juntos, juntas, juntos.
em círculo e eu gostaria que você fechasse os olhos e se concentrasse em algo que eu quero partilhar. A dor dela dói em mim. A dor que dilacera ela me entristece profundamente. É tanta dor, é tanto silêncio. Tantas vozes que falam em direções opostas, são interesses distintos, contraditórios. É uma dor que só cresce. É uma dor que precisa ser sentida. Não há sensibilidade. A dor dela dói em mim. Dói tanto, tanto, que me arranca as lágrimas. Dói em você também? Sim, que alívio. Não? Não dói em você? Por quê? Por que não dói em você? Ah, você diz que a dor não é dela? Mas tenta sentir. Vai. Está doendo nela. Veja como essa dor é intensa. Olha para ela. Ela chora. Sabe, é um choro sufocado. Indesejado. Tenta sentir. Faz um esforço. E agora? Você sente, Marta, o choro dela? Sim? Que alívio. Que bom. Não? Você não sente o choro dela? Vai, por favor. Puxa. Vai. Dói nela. Dói muito nela. E dói em mim. Alteridade. É um poema de uma mulher preta, pernambucana, que se chama Valdenice José Raimundo. E eu pensei em trazer estatísticas, mas falar sobre violência de gênero, eu acho que antes de dados quantitativos, a gente precisa sentir. E esse livro aqui, O Inventário Vermelho, me faz sentir. Sentir a dor da Lisandra, como eu falei para a Chan. Sentir a dor daquela mulher que estava tentando sair daquele relacionamento abusivo. Daquela mãe que perdeu o filho tão desejado. E de tantas outras mulheres que eu ainda não cheguei no final desse livro, porque sentir não é fácil. Eu penso que não é algo rápido, corrido. Eu acho que sentir precisa de pausa, precisa respirar e deixar, né? Ter empatia pela dor da outra. E esse poema que eu trouxe, Alteridade, que eu meditei essa semana, que veio até mim na segunda-feira,
me levou, né? As águas me levaram para esse livro. Esse livro me coloca no lugar e me chama a ter sensibilidade para sentir. E eu acho que essa roda de conversa hoje quer convidar todos vocês, todas, todos vocês, a sentirem o que a Daniele e a Chan querem compartilhar conosco. Nossa, Nath, obrigada, querida, obrigada de coração. A gente fica emocionada, já começamos emocionadas. Muito obrigada. Salve esse poema, salve a tua fala, salve a cada uma de nós que estamos aqui. E também estou aqui com um inventário que depois vai ser comentado pela Dani e pela Chan. Enquanto eu ouvi a Nath, eu lembrei dessa pequena frase que está no livro e que está logo no prefácio, que diz isso: a morte só existe onde não há história. Nós estamos aqui pela palavra, somos mulheres de palavra, trabalhamos com a palavra em todas as suas frentes e essências, e por isso a gente quer ouvir um pouquinho agora a Dani e a Chan, elas vão se apresentar também, mas é bacana dizer que o inventário ele está disponível, depois a Dani vai passar o endereço para quem quiser adquirir, e dizer para vocês que estão nos ouvindo que sejam muito bem-vindos, todas vocês, todas as mulheres, todos os homens que estão nos ouvindo. Esse livro ele foi construído com ancestralidade, a partir da oralidade, com mulheres que têm em sua essência tudo isso que a Nath trouxe agora. Então, para a gente começar, né, ouvindo Dani e Chan, nós pensamos em duas perguntas norteadoras, mas elas vão ficar à vontade para falar sobre isso, elas vão dizer um pouquinho como é que foi essa teia de construção para o Inventário Vermelho, a gente quer ouvir vocês um pouquinho a respeito disso, como se deu esta construção, e como é que vocês chegam ao final de 2021, depois da publicação, com toda essa bagagem de um inventário, porque um inventário traz isso para nós, traz uma bagagem, traz vida, traz ali uma série de coisas para serem compostas na nossa história. Então, queria primeiro ouvir a Dani e depois a Chan, e aí a gente faz uma segunda pergunta. A live nós pretendemos ter 1 hora no máximo de live, até para não cansar também ninguém, a gente sabe que esse mundo virtual tem nos cansado bastante. Então, eu vou pedir para a Dani começar contando um pouquinho do livro, um pouquinho da construção dessa teia, e depois a Chan contribuir também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Consegue? Eu não estou conseguindo... Ah, pronto. Pronto? Tá me ouvindo, gente? Boa noite, pessoas queridas. Tá me ouvindo direitinho? Boa noite, pessoas queridas. Queria agradecer pela oportunidade de falar desse livro, né? Falar com outras pessoas é sempre muito importante. Falar desse tema, né? Falar do tema, eu acho que, eu ia dizer, falar do tema da violência, mas falar do tema das histórias, que eu acho que é o que nos move, né? Todas as pessoas que estão aqui são movidas por histórias. E todas as pessoas do mundo, né, são movidas por histórias, todos nós temos histórias. O Inventário Vermelho foi uma aposta no milagre, sabe, gente? Foi um livro muito desejado, foi um livro muito sonhado. Eu acho que ao longo da minha vida toda, eu conto histórias, assim, né, eu conto histórias profissionalmente há uns 11 ou 12 anos, e esse tema das histórias de vida e dos contos de tradição oral, ele sempre me atravessou muito, né? As histórias de vida, os contos de tradição, esse atravessamento, né, entre as histórias de vida e os contos de tradição oral. Então, o Inventário Vermelho, ele foi um livro que eu acho que eu me preparei para fazer, para criar, eu já vinha sonhando desde lá, de quando eu comecei, sem saber.
de quando eu nem sabia que eu ia ser mesmo contadora de histórias, assim, profissional, né? Então, que eu ia fazer isso na minha vida. Eu acho que ele já vinha, sabe, me povoando. E eu já fazia vários trabalhos, assim, na faculdade, né? Sou formada em teatro, sou licenciada em teatro, né? Fiz licenciatura. E eu já vinha fazendo, assim, na faculdade, vários trabalhos que tinham esse tema da violência contra a mulher. As histórias de violência contra a mulher, elas sempre foram presentes na minha vida, né? Como eu conto aqui na apresentação do livro, quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias de violência contra a mulher, porque na casa da minha mãe vinham muitas mulheres para desabafar, para contar suas histórias. A minha mãe era uma pessoa que ouvia e que também contava muitas histórias. E as mulheres vinham na nossa casa e contavam. E eu ficava assim embaixo da mesa, né? Que eu sou daquele tempo que criança não se metia em conversa de mais velho. E eu ficava assim embaixo da mesa, no cantinho da sala, ali ouvindo aquelas histórias. E, claro, algumas histórias eram muito boas, mas umas eram muito ruins, muito terríveis. E eu ficava muito assustada. E eu pensava assim, nossa, aconteceu com essa pessoa. Aconteceu sempre com alguém próximo da gente. Não eram só as histórias que apareciam na televisão, as histórias que eu via no jornal. Eram histórias com mulheres que eu conhecia, que eu amava, que eu respeitava. Tanto histórias de mulheres que sofriam a violência, como essas histórias dessas mulheres dando a volta por cima nessa violência. Então, eu cresci ouvindo essas histórias, e à medida, né, eu sou de Curitiba, eu morava no bairro periférico, à medida que eu fui crescendo e que eu fui me afastando um pouco desse bairro periférico, indo mais para outros lugares, eu via que essas histórias não eram contadas, eu não ouvia essas histórias. E então eu ficava pensando assim, poxa, será que aqui não é assim? Será que aqui essas coisas, histórias não acontecem? Porque, ou quando eu contava, né, essas histórias, né, nesses outros lugares, nas casas de amigos, eu fui estudar numa escola particular, na 4ª série, uma escola religiosa até, eu contava essas histórias, eu vi que as pessoas ficavam chocadas, e eu comecei a pensar assim, não, eu acho que essas histórias só acontecem na minha casa, eu acho que essas histórias só acontecem lá, de onde eu vim. E eu cresci, eu passei uma boa parte, assim, da minha adolescência, falando assim, essas histórias não acontecem com todo mundo, é só de lá, é só lá. Mas à medida que eu fui crescendo, que eu fui olhando o mundo, que eu fui conhecendo o mundo, eu fui vendo que não, né, que essas histórias elas estavam em todos os lugares e que a diferença era que as pessoas não falavam sobre elas, mas na minha casa se falava. Na minha casa se falava de violência. Na minha casa se chorava. Essas histórias eram choradas. Essas histórias eram lamentadas. Essas histórias causavam indignação, causavam medo, causavam. Então, eu comecei a perceber que essa era a única diferença, que na minha casa se falava e nos outros lugares não se falava. E aí eu fui assim entendendo, né, aos poucos, ao longo da vida, porque a gente a gente cresce naturalizando, né, as violências. Então eu fui crescendo e fui entendendo, comecei a separar, né? Isso pode, isso não pode. Será que isso pode? Será que isso não pode? E eu acho que a gente está num momento agora assim de transição muito forte e que a gente está falando muito sobre essas questões de violência. Eu estou com 44 anos e eu vejo assim que há 20 anos atrás não se falava tanto sobre isso. Então a gente está num momento de romper o silêncio, de dar nome às coisas, de chamar a violência pelo nome, de separar, né, de dizer isso é violência psicológica, isso não pode acontecer com você, violência psicológica também não é permitido, porque a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente entendia que o que era violência? Bater na mulher, um estupro, e mesmo assim, bater na mulher, dependendo do que ela fizesse, era permitido. Um estupro, não é legal, mas assim, dependendo da roupa que ela estava usando, vai saber se ela não provocou, né? E eu acho que hoje a gente está num momento que a gente já está começando a não achar essas coisas naturais, né? Então, eu acho que o Inventário Vermelho, ele surgiu, assim, bem nesse momento, para mim, né, de
dizer assim, eu não posso mais, a gente não pode mais silenciar essas histórias, né? O gatilho para o inventário foi a morte do Miguel no ano passado, no início da pandemia, aquele menino em Recife que caiu do 14º andar, né? Que a mãe levou o cachorro da dona da casa para passear e a dona da casa colocou o menino no elevador sozinho, né? Um menino negro, filho da empregada, que ficou sozinho no elevador e que caiu do 14º andar, né? Quer dizer, uma história que traz, assim, só nessa história a gente pode sequenciar uma série de violências, né? E me chamava muita atenção ver a mãe do Miguel na TV sempre sozinha, ou com a avó. Eu pensava, cadê o pai do Miguel? Cadê o avô do Miguel? Onde estão os homens dessa família? Essas mulheres estão sozinhas, segurando uma coisa muito difícil, muito pesada, né? Então, esse foi assim, o momento que eu disse, não, a gente tem que fazer um livro, porque a gente precisa ter histórias para contar para as pessoas em momentos de tragédia. Porque eu ficava olhando para a Mirtz, né, a mãe do Miguel, e ficava pensando assim, que histórias eu contaria para ela nesse momento, que histórias eu contaria, que histórias eu contaria. E não me vinha nenhuma história, porque eu pensava, não tem um consolo para uma mulher que perde um filho. E aí eu resolvi chamar, né, primeiro eu comecei a escrever, assim, para várias contadoras, em casa mesmo, na minha imaginação, perguntando que história você contaria para mim, que histórias você contaria para mim. E depois eu comecei a lembrar de todas essas histórias que eu ouvia desde a minha infância e começava a perguntar que histórias eu contaria para essa mulher, que histórias eu contaria. E aí surgiu a ideia de fazer o inventário, né, que é um livro que eu, né, eu convidei mais 5 mulheres para escreverem comigo cartas reais, né, de histórias reais de violência de gênero. A gente escreveu, cada uma escreveu uma média de 3, 4 cartas, acho que já escreveu 5, eu também. Nós escrevemos para 21 contadoras de histórias do Brasil, essas histórias reais de violência, pedindo como resposta um conto de tradição oral, perguntando para essas mulheres que história você contaria para essa mulher nessa situação de violência. E essa pergunta, esse questionamento, a gente esperava um milagre dessa resposta, né? Um milagre presente na palavra do conto de tradição. Era isso que a gente queria receber como resposta. E essas histórias reais de violência que a gente contou, né, era uma forma de jogar luz sobre histórias que nos atormentavam, que a gente queria, que a gente achava importante contar para o mundo, e como uma forma também de dizer, as histórias de violência não podem ficar apenas nas estatísticas, mas são histórias de pessoas reais, elas aconteceram. Então, eu até me lembro, acho que Cham vai lembrar disso na primeira reunião que a gente teve, eu queria só falar o nome das mulheres que escreveram as histórias reais, tá? Então, sou eu, a Aline Fátima, a Cecília Carvalho, a Jamira Muniz, a Larissa Leão e a Cham Marçal. Todas essas mulheres estão envolvidas em projetos que trabalham com esse tema, né, da violência de gênero. E quando a gente fez a primeira reunião, acho que Cham lembra dessa fala, a gente falou assim, vamos elencar os tipos de violência e vamos escolher histórias, elencando mesmo, né, sobre o que a gente quer falar, vamos escolher os temas e vamos colocar. E aí a gente começou o processo de escrita das cartas, e quando a gente começou o processo de escrita das cartas, a gente não lembrava mais dos temas, a gente só lembrava das histórias que nos atravessavam. A gente começou a contar as histórias mais íntimas que a gente tinha, assim, né? A gente começou a contar as histórias dos nossos avós, das nossas tias, das nossas vizinhas. A gente esqueceu essa questão do tema e começou né, acho que porque a carta traz muito esse registro íntimo, pessoal, a gente começou a contar essas histórias. E eu acho que isso trouxe uma riqueza muito grande para o livro, porque eu acho que a gente conseguiu com isso
realmente passar para as pessoas a emoção que a gente tinha ao contar essas histórias, a indignação, a tristeza, o medo, a raiva e, ao mesmo tempo, o alívio de estar dando voz, né, de alguma forma, né, não sei se esse termo é bom, dando voz, mas de falar, né, de quebrar o silêncio dessas histórias. Então, foi um momento muito importante, foi um momento muito... A gente fez em pouco tempo, né, Chan? A gente escreveu esse livro assim no tempo recorde, e as histórias que nós recebemos das 21 contadoras espalhadas pelo Brasil realmente são histórias de cura. Realmente a gente recebeu o milagre em troca das nossas histórias, né? A gente quebrou esse silêncio, a gente contou essas histórias e a gente recebeu o milagre do conto de tradição oral como resposta. E eu acho que por isso que é um livro tão forte de cura, né? Assim, eu tenho recebido mensagens de muitas mulheres que estão lendo, como a Nath falou, não é um livro para ler rápido, é um livro para ler devagar, conta-gotas, mas é um livro que a gente tem recebido, que eu tenho recebido, eu acho que outras autoras também têm recebido muito essa resposta, né, da cura, do milagre e da sensação assim de, poxa, essa história é a minha história, obrigada por ter contado. Acho que é isso. Obrigada, Dani, que bom te ouvir. Vamos ouvir a Chan um pouquinho também? Ativar um mudo. Vocês me escutam agora? Escutam, né? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque falando em mulheres, minha mãe está batendo na porta daqui de casa, se vocês me permitem, que eu não quero fazer. Só um momento, deixa eu só ver aqui, confirmar. Tranquilo, Chan. Enquanto a gente aguarda a Chan retornar, é muito tocada, Dani, assim, quando a gente começa a ler o inventário, é muito isso que você traz, de que tem que ser a conta-gotas e, ao mesmo tempo, deixar essas histórias e as respostas do conto oral ressoarem dentro da gente. Então, o que Nath começou dizendo, e eu me sinto assim quando eu leio o inventário, um dos meus desejos é de que a maioria das mulheres brasileiras possam ter acesso ao inventário vermelho, porque é de uma beleza, de uma profundidade tão grande que nos toca mesmo no nosso mais profundo ser. Então, nossa, que história linda, que teia, que costura bonita foi feita a partir dessa idealização. Muito obrigada. Não sei se a Nath quer comentar algo. Era também assim que eu vejo, meninas, que eu lendo, né? E calma, eu ainda estou nas primeiras histórias. E eu pausei porque é pesado, né? É sentir mesmo, né? E quando você sente, dilacera você em algumas partes, né? Não porque talvez, às vezes, não é que eu vivi ali tudo, mas me traz, né, a história de amigas, de vizinhas, de coisas que eu ouvi e dói, né? Eu acho que é você sentir a dor da outra, né? E aí, ouvindo você falando, me faz também, assim, ao mesmo tempo que eu choro, que eu sinto dor, que eu digo, eu tenho que fechar o livro, não dá para eu continuar ouvindo a resposta, mesmo que eu esteja curiosa, eu não posso, porque eu estou caindo em lágrimas, porque foi um gatilho de algo, ou da minha vida, ou de algo que eu escutei, ou de algo perto de mim, de outra mulher. E aí, ao mesmo tempo, é uma voz. Esse livro, eu acho que fortalece, né? Te une, né? Fortalece, une outras mulheres, né? A Chan chegou. Perfeito. Vamos lá ouvir um pouquinho a Chan. E aí eu peço já para a Chan também, né,
contar um pouquinho da sua experiência e trazer para a gente o que na tua visão, Chan, você acha que nós artistas, educadoras, mediadoras, contadoras de histórias, podemos contribuir cada vez mais para o combate das violências de gênero. Então, queremos te ouvir um pouquinho agora. Nossa, então, essa pergunta aí é bem complexa, né? Porque ela é estruturante, né? Ela fala de relações sociais que estão historicamente marcadas por relações de silenciamento, né, de poder sobre a fala do outro, de quem constrói essas narrativas, de quem tem desenvolvido, né, e reverberado essas histórias, e falar sobre violência é sempre um desafio, e falar sobre violência contra a mulher é sempre um desafio também, né, e parece que, não querendo me distanciar também da realidade, eu me vejo nesse lugar atualmente, né, embora eu tenha escrito, e a escrita seja um processo contínuo, né, do exercício da cura, porque eu acredito que toda arte ela é um processo de cura, e isso foi uma coisa que eu entendi logo no comecinho, quando eu comecei a fazer teatro, porque eu não consegui dissociar, por exemplo, a minha prática artística de uma prática que era um convite para que eu pudesse me conhecer continuamente, né? Então, eu nunca consegui ver a arte como um mero entretenimento. Eu sei que essa é uma possibilidade da arte também, né? Como entretenimento, eu consumo esse tipo de arte, mas a arte, para mim, sempre foi o veículo onde eu pudesse... Esse corpo dissidente, né? Esse corpo que sempre esteve ali à margem e na dúvida do que se é, sempre encontrou na arte uma possibilidade de reinventar suas histórias, curar suas histórias e pensar outras perspectivas de mundo, né? Então, quando eu digo que é um desafio, eu escrevi aquela carta, essas cartas todas, né, no trabalho da Dani, que eu também acho super ousado esse trabalho da Dani, fico super feliz quando a Dani me chama, por um reconhecimento, por um afeto, sobretudo, porque tem uma relação de afeto que eu acho que é anterior ao reconhecimento da minha potência enquanto artista, de Dani, né? E a vida nos encontrou, então agradeço muito a Dani, ela sabe disso. Dani é uma mana, uma parceira que faz parte da minha caminhada mesmo, de trocas de cura também, de trocas de informação para que eu pudesse também me sentir segura, né? E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa, pelo menos eu aqui pensando, né, e compartilhando aqui, imaginar o que é mulher, né, e como é que essas configurações de mulher elas vão sendo moduladas no decorrer da própria história, do próprio trajeto da história, né, e de como é que na história ocidental ela foi forjada também, o que é ser mulher, o que é mulheridade, né, existem muitas teorias que falam sobre mulheridades, né, ou feminilidades possíveis. E falar com uma travesti, né, tensionar também essa construção narrativa sobre o que é feminilidade, quais são as feminilidades possíveis e que são possíveis de viver no mundo que a gente vive ainda determinado por uma questão de gênero muito bipolar, né? Como se as existências trans fossem existências atuais, a gente sabe que não é. Existências trans sempre existiram no mundo desde que o mundo é mundo, né? E aí a gente precisa fazer um debruçamento também sobre arqueologia, sobre as histórias, né, que não foram contadas, mas elas estão registradas ali, escondidas nos arquivos, nos anais históricos das sociedades, né, de que pessoas trans, travestis sempre existiram e que sempre também se colocaram nesse lugar do embate, né, do reconhecimento, enquanto uma vida que precisa existir na sua potência. E escrever essa carta foi um exercício de passagem num determinado momento da minha vida, né, que me possibilitou abrir novos portais. Mas eu continuo me vendo e me deparando com a minha realidade, e as violências elas acontecem diariamente. Elas estão aí, elas não foram sanadas, e, inclusive, na minha própria relação pessoal com as pessoas que eu vivo, né? Então, de que maneira eu sou violentada e de que maneira eu violento também, né? Então, assim, acaba sendo
uma lógica assim meio absurda e a palavra escrota, né? Porque parece que a gente tenta fugir dessas lógicas, mas as próprias estruturas insistidamente nos puxam para vivenciá-las, né? Então, qual é o momento também que eu deixo de ser a vítima e também sou algoz de outras mulheres, compreende? E qual é o meu compromisso de sanar essas violências também? E o meu exercício consciente, né? Porque eu preciso ter a dimensão das violências que eu provoco também na outra pessoa, tentando, né? Sempre no exercício contínuo do devir de desconstruir essas violências, né? Amenizar essas violências, criar novas práticas de relações de troca, de saberes, de compartilhamento, e de que maneira também eu tenho que criar um limite, né, nas minhas relações sociais, de dizer assim, opa, tu pode só até aí, tu não pode mais vir até aqui, entendeu? Porque são os meus processos pessoais também que a gente precisa encontrar códigos de respeito. Então, quando a gente fala de combate, né, contra a mulher, e que eu acho que é esse inventário também da Dani, eu acho muito interessante quando ela coloca o termo inventário, porque é um inventário, né, um documento, e é um documento também para a posteridade, embora eu acredito que seja atemporal, porque a violência ela é atemporal, né? Mas perspectivas diferentes do que é ser mulher, né? Então, é a mana indígena, é a mana negra, é a mana que mora na periferia, é a mana que trabalha com crianças, é a mana travesti. Olha como a gente tem uma pluralidade de diferenças e de diferentes discursos e pontos de vista sobre o que é ser mulher e quais são as violências que cada uma sofre, né? Então, esse livro, eu acho que... Eu sempre penso nisso, sabe, Dani? Compartilhando com a Dani. Esse inventário realmente é um documento para falar desse momento que a gente está vivendo, que é um momento crítico, né? Mundial, brasileiro, especial, onde também a gente tem perdido as nossas referências, né? De nós mesmas, do que é Brasil, do que é ser mulher no Brasil, e fincar essa obra enquanto um documento que foi escrito durante a pandemia, para mim, foi super importante. E eu já miro ele no futuro, como sendo um documento mesmo que lá na frente alguém vai falar assim, caramba, olha, essa mana escreveu isso aqui, convidou essas 5 mulheres e mais 21 mulheres para debater sobre violências no século XXI, em plena pandemia, no momento onde a gente e as nossas cabeças estão a jogo também, né? E as nossas sanidades, né? Então... pensar sobre essas violências tensionar também, por exemplo, que a lei da Penha, muitas vezes, na prática, não atendem mulheres como eu, ou mulheridades como eu, ou feminilidades como eu. Então, se a gente for parar para ver que existe um alto índice de assassinato, eu estou dizendo de assassinato com tons de crueldade especiais contra mulheres trans e travestis, né? E que muitas vezes a lei da Penha também, por posicionamento de algumas mulheres, não conseguem atender essa população. A gente precisa tensionar isso. E aí eu volto para a minha fala anterior, de que maneira também a gente não está contribuindo para um ciclo de violências também, de que maneira a gente pode amenizar. Isso é uma responsabilidade de todas nós, né? Quem é mais mulher que quem, sabe? Então, essas questões a gente precisa sempre trazer a jogo, porque eu tenho imaginado que essa é um método do opressor e do poder para fazer com que a gente se desarticule entre nós, para que a gente marginalize ou desautorize a fala de uma possibilidade de existência, né? E eu acho que o Inventário Vermelho, quando a Dani me chama, e chama as outras mulheres a partir desses outros pontos de vista, ela está convidando a gente a refletir sobre isso e a tensionar também, problematizar quais são essas mulheridades, essas diferenças de voz, essas múltiplas vozes, né? Outra coisa que eu gosto muito de tensionar, e quando o Dani fala bem assim, a gente vai falar de violências, né? Então, lá no começo das nossas primeiras reuniões, tinha muito assim, né? A gente vai falar sobre isso, sobre aquela violência. A gente estava começando a estancar as violências, e quando a gente começou a entender essas violências, elas estavam acontecendo assim, diariamente com a gente, sabe?
E só fazia sentido falar dessas violências a partir das nossas próprias experiências. Eu gosto muito de pontuar aqui, e aí, tendo todo o cuidado para não como é que fala? Gente, perdi essa palavra. Descredibilizar o movimento, né, de mulheres, e em especial aqui eu estou falando mulheres cis, do próprio movimento feminista, é que, às vezes, falam assim: mulheres trans, travestis, não sofrem as mesmas violências, é óbvio, né? Mas não sofrem as violências, e aí colocando numa relação mesmo do que é mais violência, do que não é, do que é mulher ou não, colocando nessas questões, do que as mulheres cis, porque as mulheres trans, elas foram socializadas como homens. E aí, essa é uma questão que eu tenho também friccionado muito, né? Porque mulheres trans, travestis, sofrem violência desde criança, a partir do próprio momento quando elas são sociabilizadas como homem. Você é menino, você não é menina, você não é mulher, você não pode ter cabelo grande, você não pode usar essa roupa, você não pode fazer isso. E aí, nesse jogo dessas pequenas violências infantis, né, que são feitas, inclusive, por outras mulheres, que são as nossas mães, são as nossas tias, que foram também, historicamente, violentadas pelo machismo, pelo patriarcalismo, né, pelo sexismo, em reproduzir essas formas de opressão. Então, eu trouxe aqui esse dado porque eu acho que é importante também a gente olhar para essa questão quando a gente fala sobre o combate, né, à violência contra a mulher, né? Então, essa é uma realidade, né? Muitas garotas, adolescentes trans sofrem esse tipo de violência para o resto da vida e, assim, familiar e institucionalmente. E escrever essas cartas foi, para mim, um expurgo, foi uma catarse também, né? E quando a gente está falando de água, eu sou do Pará, né? E eu sempre gosto de usar essa palavra, parauara. Parauara é como se fosse uma corruptela, não sei, uma identidade que diz respeito a uma identidade muito localizada, né? Parauara, ela quer dizer, em tupi, né, vamos dizer assim, aquela ou aquele que vem das águas, né? Então, é uma identidade aquática que está dissociada dos próprios cursos e da realidade de viver a água na Amazônia, né? Então, me reconhecer como parauara é trazer para a consciência e para a minha prática de vida de que realmente o choro, né, a água que cai dos céus, a água que eu vejo fluindo no rio, nos igarapés, nos igarapós, é realmente uma água em devir, né, num processo constante de mutações, de mudanças e de cíclica, né, de renovações. Então, não podia ser diferente, né, participar desse trabalho sem perder de vista que eu sou atravessada também por todas essas cosmovisões que me fizeram enquanto existência, né? Então, olhar o rio, olhar a chuva. Hoje eu cheguei aqui em Belém, eu estava em Salvador, e toda vez eu tenho uma relação muito, muito forte com a chuva, né? E toda vez que eu estou em Salvador que chove, eu acho que é Belém querendo me mandar uma mensagem. Né? Aí já é artista, que a artista é mágica também. A artista ela é feiticeira, a artista ela é pajé, a artista é xamã, né? E não existe essa dissociação, sobretudo nas comunidades ancestrais, né? E que a gente, na palavra, na criação de imaginários e na materialização desses imaginários, a gente modifica as realidades, né? E aí, quando eu volto para Belém hoje, aquela chuva que dizia assim para mim: seja bem-vinda mais uma vez, não te esqueça que é a chuva que banha a tua cabeça todos os dias, e que todos esses processos de violência que acontecem, diariamente, eles precisam ser lavados, né? E o choro é tão importante, e o choro como símbolo também dessa renovação, né, desse expurgo, é um dos processos que eu acho que acompanhou profundamente a escrita dessas cartas no Inventário Vermelho. Eu acho que todas as mulheres, em algum momento, elas se depararam com esse lugar,
da limpeza, né? E em que alguma hora, se essas lágrimas não vieram à tona, o aperto do peito daquela mágoa, porque mágoa é água parada, né? Mágoa é água parada. E aí essa mágoa ali parada, ela começou a se diluir. Então, escrever essas cartas foi super importante para mim. Não é um processo que eu avancei no meu grau de adiantamento espiritual ou evolucional, mas me possibilitou abrir um novo portal para que eu pudesse me comunicar com outras manas e estabelecer uma rede de comunicação, às vezes nem direta, né, mas indireta, entre todas essas mulheres, né? Porque eu passei, a partir dessa encruzilhada que a Dani criou, passei a conhecer outras mulheres, né? E passei a descobrir mulheres contadoras de histórias com um trabalho incrível, que só essa experiência do livro, né, do Inventário Vermelho, me deu essa possibilidade. Então, assim, mais uma vez, eu sempre falo isso para ela, mas é aqui, é na rua, e às vezes sem toda essa formalidade, mas assim, gratidão a Dani mais uma vez, porque Dani é essa existência necessária, é uma mulher abusada, ousada, trabalhadora, capricorniana, que ela sabe que eu admiro, e se não fosse pela Dani, muitas vezes, de falar bem assim, gata, a senhora escreve histórias, sabe, no momento onde a minha existência também era uma existência desqualificada, indesejada, marginalizada. A Dani falou assim, pera lá. Dani, como muitas outras pessoas, né? Assim, mas Dani, nesse momento específico aqui, para ser reverenciada, falou assim, não, mano, a senhora escreve histórias. Bora lá, bota esse negócio para escrever e vai me mandando essas histórias aí, né? Em outras oportunidades, aí o Inventário Vermelho foi mais um desdobramento, né? Dessa vontade, desse desejo de Dani de trocar comigo, e eu sempre fico muito honrada, e fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, para finalizar minha fala aqui, quando eu vejo que outras mulheres estão lendo essas cartas, e quando eu vejo que mulheres, quando vão ler as minhas cartas e sabem que da minha existência, né? Eu sou uma travesti, eu não sei como as pessoas chamam mulher trans, né? Eu não tenho nenhum problema de ver, embora eu consiga distinguir uma coisa da outra, essas nomenclaturas, mas de me reconhecerem também como uma existência nesse círculo que historicamente eu fui afastada, mas que sensivelmente eu sou sempre convidada por conta, preciso reconhecer, né? Pretensiosamente, não é pretensiosamente, mas aos 35 anos eu tenho reconhecido que a minha fala e o meu fazer no mundo, nos lugares que eu passo, nas escolas que eu dou aula, para as crianças que eu dou aula, para as adolescentes que eu dou aula, na minha fala no palco, na minha fala nessas lives, elas são também sanadoras. E isso é retroalimentativo, porque à medida que eu sano, eu também sou sanada, porque a palavra que sai, a palavra que é escrita, me ajuda a encontrar novas perspectivas de viver a minha própria vida e o mundo. É isso. Uau, Chan, obrigada, muito obrigada. Direito à existência, né? Que coisa mais profunda. Eu quero só compartilhar com vocês algumas ressonâncias aqui do chat. Algumas pessoas foram agradecendo muito pela reflexão. Temos aqui, a Áurea fala o seguinte: quem é mais mulher que quem? Importantíssimo esse questionamento. A Cláudia fala, obrigada a vocês por essa importante e urgente reflexão. Muitas singularidades em movimento. E Leconto, a assessoria, diz assim, esse inventário é precioso. Quero lê-lo no Café Conto e Conversa, só para mulheres da Leconto. Então, quero trazer essas ressonâncias do chat para vocês e dizer que, assim, como nós estamos nos aproximando aí do nosso combinado de uma roda de conversa de 1 hora, quero respeitar também, né, os nossos tempos, os tempos de quem nos assiste,
e trazermos as nossas ressonâncias finais. Então, ouvir um pouquinho novamente a Dani com as suas considerações finais. A Chan trouxe essa questão das violências de gênero de uma maneira tão apropriada que, assim, eu não tenho nem palavras para devolver, porque acho que você toca em pontos que são fundamentais para a nossa existência e para a nossa reexistência. Então, quero devolver para a Dani, ouvir novamente um pouquinho a Chan e pedir para a Nath fazer a sua ressonância final da nossa roda. Vamos lá? Dani, tá mudo. Deixa eu ver se a gente consegue... Peraí, não estamos te ouvindo, Dani. Pronto. Agora. Eu gosto muito de ouvir Chan. Chan é uma pessoa que me emociona desde a primeira vez que a gente se encontrou, muito tempo atrás. Não tanto tempo atrás, acho que há uns 8 anos em Salvador, eu já fiz até uma poesia para ela. Ela é uma mulher que sempre me atravessou, né? E ela fala assim, ela começou a falar dizendo assim, parece que ser trans, travesti é uma coisa de agora, né? Porque a gente está falando disso agora, as pessoas nem sabem. Né? Você fala trans, travesti, eu até comentei com ela, né, que uma mulher que leu o livro, que é uma pessoa que não tinha contato nenhum com esse assunto, falou para mim assim, mas travesti também é mulher, eu não sabia, né? Então, o assunto parece novo, né? Mas as pessoas estão aí há muito tempo. Então, desde o meu primeiro contato com a Chan me traz uma cura muito grande, porque dentro dessas histórias que eu ouvia na minha infância, eu ouvia muitas histórias de trans e travestis. Eu vou contar bem rapidinho para vocês que eu sou de 77, né? Nos anos 70, 80, em Curitiba, as pessoas não... Quer dizer, não sei, as pessoas é muita gente, mas o que eu entendia? Eu tenho um irmão que já faleceu, o Gladinho, ele era gay, e ele assumiu muito cedo, ele era bem novinho, assim, quando ele falou para minha mãe que ele era gay, e ele colocava as roupas da minha mãe, os vestidos da minha mãe. Eu imagino que se ele fosse desse tempo de agora, fosse um jovem, ele seria talvez uma mulher trans, ou não sei. Mas, e a minha mãe, ela ficou muito nervosa na época, porque ele era muito jovem, né, e tudo, e sofreu discriminação, mas a minha mãe nunca botou ele para fora de casa, pelo contrário, a minha mãe acolheu, e junto com ele, acolheu os amigos e as amigas que os pais botavam para fora de casa. Então, eu ouvia muitas histórias e convivia muito com mulheres trans, né, com pessoas trans e travestis na minha casa. Infância. Apesar da minha mãe ser uma mulher religiosa, a minha mãe sempre acolheu, né? Quer dizer, apesar, a gente não deveria dizer apesar, porque amar o próximo como a ti mesmo, né? Deveria estar dentro da religião, mas hoje isso está tão dividido, assim, né? Entre certo e errado, que a gente até precisa ressaltar isso. Então, o encontro com a Chan, quando eu conheci, já foi um encontro com a minha história lá atrás, a minha história já foi um encontro de cura, já foi uma memória, já foi uma lembrança. Chan, para mim, já era uma poesia desse meu passado, né? E aí, quando ela vem para o livro, já é o segundo trabalho com histórias que a gente faz. Chan já participou de um outro projeto meu, escrevendo histórias. Gente, é uma excelente escritora, é uma artista, para mim, incrível. Como as outras mulheres que estão no livro, mas como eu estou aqui com ela, e ela falou isso e me tocou, me atravessou muito, essa coisa da cura. Então, como a gente olhar para as nossas histórias com coragem, com verdade, com olhos de ver, como isso pode, sem preconceitos, né? Como isso pode, como isso nos cura e nos constrói a cada dia, né? E essa questão da violência contra as mulheres trans, Chan falou uma coisa muito importante, né? A própria socialização já é uma violência, né? A própria educação ali, você não é menina, você não é menina, você vai ser um menino, você tem que ser menino, isso já é, né, uma grande violência. E na construção desse trabalho, a gente fez, as últimas páginas do livro, a gente fez um
umas páginas de descanso. Eu não sei se vocês sabem, mas essas cruzinhas que a gente vê na beira das estradas, elas se chamam descansos. E elas servem para que a gente olhe essas cruzes e lembre que ali alguém perdeu a vida. Então, no livro, a gente fez questão de ter essa página de descanso. E quem me ajudou a fazer a gente fez essa página, assim, colocando o nome de algumas mulheres que morreram durante a pandemia, que foram vítimas de violência. Algumas, gente, porque qualquer cidade, qualquer estado, que você colocar o nome no Google e escrever violência de gênero, vai aparecer alguém, feminicídio, vai aparecer o nome. Então, a gente pegou algumas, e aí a gente trabalhou muito, a gente procurou as mulheres trans e travestis, né? E aí, quem me ajudou a fazer foi a Lilian, que é minha sobrinha, e no último dia que a gente estava fazendo isso, ela falou: tia, eu não estou aguentando mais, porque é violência contra as mulheres trans e travestis, eu não estou dando conta de ler, né, o que acontece. É claro que nesse livro a gente fala, né, deixando esse livro e falar disso, celebrar a vida das mulheres trans e travestis, celebrar a arte, celebrar a existência, mas é também lembrar, né, como essas mulheres têm sofrido, né, como têm morrido de formas violentas, têm vivido e morrido também, né, de forma violenta. Então, a gente fez questão de colocar, eu acho que como uma cura coletiva mesmo, sabe? Vamos falar mesmo disso. Vamos falar e refalar e dizer de novo, né? Vamos celebrar essas existências, vamos dizer que essas pessoas existem, porque vamos dizer que nós existimos, né? Porque realmente eu fico até um pouco confusa falando disso, porque me emociona muito, mas todas as mulheres sofrem violência, mas eu acho que as formas ainda que as mulheres trans, travestis são violentadas e agredidas ainda, elas ultrapassam, né, todos os limites. Então, a gente também fala disso, né, nesse livro, o Inventário também fala disso, né. Eu queria só terminar aqui, eu queria só ler um pedacinho da dedicatória do livro, que seria a minha última consideração, que é assim: agradecemos e honramos aqui todas as Anas, Terezas, Patrícias, Helenas, Daianes e Marias espalhadas por tanto mundo e representadas nessas cartas, que tiveram a grandeza de contar suas histórias de violência e, assim, acabaram por iluminar o caminho, aliviar a dor e salvar da morte tantas outras mulheres em situação de semelhante tragédia e desamparo. Dedicamos este livro às nossas mais velhas e abençoamos todas as crianças que aqui estão e ainda virão, para que a vida, as histórias, a fartura, as invenções, as curas e as florestas prevaleçam sobre as doenças, os fanatismos, as violências, os cárceres, a cobiça e todas as tecnologias da morte. Salve todas as ancestrais, cis, trans e travestis, vivas ao futuro. Salve, salve. Ai, que emoção, Dani. Cham, vamos lá? Depois ouvir um pouquinho a Nath e eu faço as considerações finais. Aí, no final, a gente pode falar do site, né? Só a última coisa, eu acho, depois que Cham falar, tá bom. Então, na verdade, só agradecer agora, né, esse encontro, esse bate-papo, Marta, que eu não conhecia, Nath, que eu também não conhecia, assim, agradecer a Dani mais uma vez. Dani fala sobre tecnologias de morte, né? Eu adoro esses temas, né? Porque no mundo que a gente vive, a gente sabe que algumas pessoas é escolhido viver, enquanto outras é também escolhido morrer, né? A gente vive nesse lugar onde algumas pessoas são mortas e outras pessoas permanecem vivas, né? Quem são essas pessoas, né? E assim, a luta contra o feminicídio, né, é uma luta que é constante, né? Porque não foi sanado, né? A gente também tem essa ideia de que
eu sempre gosto de ver essas relações, né? A gente fala muito sobre atualmente, né, tem se discutido muito a violência contra mulheres travestis, contra mulheres trans, mas o feminicídio, né, contra mulheres cis, formas de existências femininas, né, vamos dizer assim, ele ainda é muito real. E quando eu estou aqui, toda vez que eu venho para Belém, toda vez que eu estou na Amazônia, eu vejo que, por exemplo, o tráfico de meninas, né, o abuso de meninas, né, a prostituição infantil é muito forte, principalmente nessas cidades que estão mais afastadas, assim, né, que vão adentrando a Amazônia. Isso é uma realidade muito, muito cruel, né? E trabalhar com essas infâncias também, para mim, tem sido um aprendizado também, né? Sempre um aprendizado. Trabalhar, ouvir essas histórias das infâncias, mas, sobretudo, ouvir essas histórias dessas meninas, né? Para mim tem sido muito enriquecedor sempre. Ontem eu estava com 2 meninas que praticamente eu criei lá em Salvador, e sempre é uma relação de oxigenação assim para minha vida, né? Sempre me dá um up. E mais uma vez estar em roda com mulheres, né? Com mulheres que têm se proposto também pensar essa encruzilhada como um processo mesmo de renovação sempre, né? De autocrítica sempre. Para mim é sempre muito importante. Então, agradecer aqui, Marta, Nath, Dani, e a gente continua aí, a gente tem as nossas redes sociais. Eu acho que quem não leu o Inventário Vermelho, olha só, gente, eu escrevi para o Inventário Vermelho, mas eu não li ainda, eu não tenho o livro. Mas não é porque Dani não quis me dar, não, porque Dani está guardada com o meu, mas é porque eu estou aqui, eu não sabia se eu ia ficar, se eu ia voltar para Salvador. Aí eu falei, Dani, segura ele aí ainda. Mas eu estou super louca para ler esse livro, porque eu acompanhei algumas histórias no percurso, no trajeto da construção. Mas o livro está lindíssimo, gente. E aqui também é um convite para que as pessoas leiam o livro, né? A concepção toda narrativa do livro, né? Que não é só a escrita, mas a arte, né? O design, está tudo muito incrível. Então, vale a pena. Mais uma vez, como eu disse, Dani foi bem ousada e abusada. É um inventário, e é um inventário também para a posteridade. E a gente não pode esquecer que somos ancestrais agora. E lá no futuro, alguém vai olhar para essa live, ou vai saber de Nath, ou vai saber de Marta, ou vai saber de Chan, ou vai saber de Dani, e vai falar assim, pô, aconteceu esse evento aqui. Então, somos ancestrais e a gente não pode esquecer, aqui no presente, que faremos a passagem também, mas as nossas histórias, elas continuam e elas precisam continuar. Gratidão, axé, saravá, indauê. Gratidão, Chan, gratidão. Nath? Tá me ouvindo? Tá. Sim. Então, primeiro, assim, eu quero agradecer ao Mocoan, a essas águas que me levaram ao Mocoan, e que dentro do Mocoan eu fui presenteada, né, por uma amiga do Mocoan, que me deu esse livro, e eu compartilho com poucas amigas que tem sido o meu deleite, né? Então, eu acho que chegou no momento certo na minha vida, né? E eu tenho um carinho tão grande, Daniele, Chan. Eu tenho até um ciúme desse livro. Gente, eu tenho um ciúmezinho desse livro, assim, porque eu quero, quando eu abro ele, assim, eu quero acolher, sabe? O que está escrito, assim, e é como vocês falaram. Eu acredito muito nesse poder da história que cura, na escrita, seja oral ou a que a gente escreve mesmo, né? A que a gente ouve. Esse processo de ouvir e escrever, eu acho que cura, que rompe mesmo com o silêncio, né? Que às vezes, acho que foi a Dani, né, que falou, às vezes está aqui, né? E nos ajuda. Eu acredito também muito no processo que a gente vai contando, ou que a gente vai escrevendo, ou que a gente vai ouvindo, que pode impactar e ser um processo de cura,
né? Então, por isso que eu tenho um carinho, assim, um ciúme, eu compartilhei, né, com um pequeno grupo de amigas minhas em Recife, até a história, só para deixar o gostinho, assim, para as pessoas que estão ouvindo, né, e eu até falei para a Chan, compartilhei a sua história que você escreveu, e tocou outras meninas lá, me tocou também. Eu guardo aqui no meu coração essa Lisandra. E todas as Lisandra que estão para o Brasil, né? Então, eu sou muito grata. E o meu desejo é que a Ruá Divina sopre essa escrita por todo o Brasil, que várias mulheres, como foi falado, quero trazer, né, esse livro, a escrita para o meu grupo, enfim, que o meu desejo, né, que a Ruá sopre esse livro para todas as mulheres, para vários locais, e possa ser um processo de cura, né, de começar a romper com o silêncio e não fragilizar, mas eu acho que fortalecer que você não está só, né, que existem outras mulheres espalhadas. Eu acho que esse livro é uma costura, né? E não só as palavras que me emocionam, eu fico assim, eu não sei se eu posso, Dani, mostrar, assim, as imagens também desse livro. Gente, parabéns, é uma delicadeza, por isso que eu tenho um ciúme, assim, que eu digo, não sei se eu conseguiria emprestar, porque enfim, é uma coisa, assim, que é importante para mim, né? Então, gratidão, essas águas que me levaram ao Mocoã, que me levaram a Andréia e a outras pessoas do Mocoã para ter esse livro, que me encontraram com a Dani, com a Chan. Meu coração é grato, e esse livro faz parte do meu processo de cura de várias coisas, né? Então, acho que meu coração é de gratidão, e de gratidão de dizer, meninas, eu quero espalhar as histórias que está aqui, né, para outras mulheres, né? E assim como o meu coração chora, mas ao mesmo tempo se fortalece, eu quero que outras mulheres e outras meninas, jovens, adolescentes, também possam ter essa sensação, esse sentimento assim que eu sinto. E obrigada por esse projeto, pela disponibilidade de escrever, de querer ser ouvida, de falar, né? É isso. Gratidão. Que lindo, Nath, que bom ouvir o teu coração, a tua alma. Alguém disse aqui no chat que é um encontro lindo de almas, e a gente quer agradecer vocês por isso. Eu também vou fazer aqui as minhas palavras finais, e aí eu peço para a Dani, então, e Chan se despedirem após a minha fala, e aí a Dani também comenta de como o livro pode ser adquirido. A gente até colocou ali no chat o site do inventário, mas acho super legal a Dani retomar isso também. E eu quero reverenciar vocês, Daniele Andrade, Chan Marçal, Nath Teixeira, por esse dia, por essa noite, por esse encontro, por essa roda. Foi um dia bastante ansioso para mim. Eu fiquei com muita expectativa e ansiedade para estar com vocês, e com um senso de responsabilidade muito grande, porque essa palavra que nos une é uma palavra que nos faz olhar definitivamente sobre as violências de gênero. O feminicídio, a misoginia, a própria xenofobia, o sexismo e coisas que a gente precisa combater, não só como mulheres, mas que nós precisamos anunciar e denunciar o tempo inteiro. Tem um videozinho da Dani, quando ela fala do inventário, que ela diz isso: as nossas palavras são de amor, mas são também de denúncia. E eu quero finalizar
com o finalzinho da carta. A Shane escreveu uma carta para Andréa Cosi, que é do movimento de contadoras e contadores de histórias da Amazônia. E a Andréa retornou com um conto de tradição oral da Mãe d'Água, e por isso eu trouxe a simbologia também da água para nós aqui. E no finalzinho, eu não vou falar do conto, que é para vocês ficarem com bastante curiosidade de conhecer, mas no finalzinho da fala de Andréa Cosi, ela diz o seguinte, é essa palavra que eu quero deixar para nós 4 e para todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live ao vivo. A coragem nos convida a levantar da mesa. Isso mesmo, a coragem, palavra feminina, estende as mãos e nos chama a um mergulho profundo nas águas mornas do útero rio interior. Vamos juntas, de mãos dadas, nessa travessia da vida, ora com marés calmas, ora com marés lançantes. Deixo o meu agradecimento a vocês, a todo mundo que participou, e peço para que Chan e Dani se despeçam. Eu vou me despedir primeiro para a Dani fechar com a divulgação também, falar um pouco do livro, onde encontrar. Agradecer também a Andréa Cosi, né? Porque a Andréa Cosi é uma mana que... mais uma das manas assim, de mulheres contadoras de histórias aqui do Pará, que em algum momento eu vi na minha adolescência, eu vi contando história no Centur, eu vi contando história na Praça da República, e que esse livro fez com que a gente se encruzilhasse, né? Fazer essa referência que é importante também. Agradecer mais uma vez ao Mocoan também, e dizer que esse movimento, né, é super importante porque nós, enquanto nortistas, amazônidas, sobretudo, né, somos pessoas ainda que vivem num processo de disputa, né, de disputa narrativa, de disputa socioeconômica muito, muito intensa, né, porque a gente vive numa localidade do país que é extremamente sucateada, invisibilizada, esquecida, né? E a gente precisa entender que esse também é um processo para fazer com que a gente se desarticule aqui e para que a gente não consiga produzir os nossos trabalhos de arte dentro de condições dignas, né? Então, viver na Amazônia é sempre um desafio talvez triplo, né? Porque parece que tu tem que ficar se colocando sempre, né? Para ser visibilizada, né? E não seria diferente que a Andréa tenha escrito esse retorno da carta para mim quando ela fala das águas. A Andréa é amazônica também, então ela sabe muito bem de que matéria, de que fundamento ela está falando. Então, gratidão a todas aqui, e quem quiser lá acompanhar meu trabalho é só ir no @chamarcal, mas independente disso, eu continuo trabalhando para quem e para além das redes sociais. O meu trabalho é tete a tete, no suor, no sangue, na saliva e na voz. Beijinho, gratidão. Axé, saravá, indauê. Preciso finalizar assim, beijinho. Pronto. Obrigada, Chan, obrigada, Nath, Marta, e, claro, obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia, obrigada, Andréia. Muitas vezes, né, Andréia sempre me coloca nos movimentos mais bonitos, assim, né, esse movimento das águas bonitas, ela sempre me coloca. Quero agradecer muito, né, e dizer que a carta da Andréia, a resposta que ela deu para a Chan, não sei se eu comentei isso com você, Chan, mas era uma das cartas para mim mais difíceis de responder, era essa sua carta, porque eu falava, gente, como é que vai responder essa história? E aí vem a Andréia, assim, e responde de uma forma lindíssima, assim, porque eu ficava lendo e relendo essa história e falava, gente, que conta para essa mulher? Que história a gente conta? E quando caiu essa história no colo da Andréia, eu falei, nossa, vai ser respondida de uma forma linda, e foi mesmo. Uma carta muito bonita, né?
E quero agradecer também, eu queria dizer para vocês que esse livro foi feito por 35 mulheres, né? A ilustradora é a Tami Martins, e esse livro a gente tinha uma verba muito pequena para fazer, e eu achei que a gente teria bem poucas ilustrações, mas à medida que a Tami foi lendo as cartas, ela diz, no meu processo de cura eu precisei desenhar, eu precisei ilustrar, para me curar das histórias que eu ia lendo, e que eu ia ouvindo, e que eu ia lendo para mim mesma. Então, é um livro todo ilustrado, né, pela Tami. A gente tem também 2 ilustrações de uma outra convidada, que é a Carolina Mikoszewski. E é um livro muito, assim, ele ficou muito bonito, muito bem feito, ele foi feito só por mulheres. Um livro feito por 35 mulheres, e todas as respostas realmente atendem a esse desejo do milagre. Todas as contadoras que estão presentes nesse livro, são pesquisadoras e são, assim, estudiosas, né, do conto de tradição. Então, as histórias que a gente vê aqui são muito... Você vê que são de mulheres que têm uma bagagem muito grande, né, da palavra, que ouviram muitas histórias e que contaram muitas histórias. Ele está à venda no site www.inventariovermelho.com.br. Quem quiser comprar, pode comprar pelo site, ou pode também me procurar pelo Instagram, Histórias de Daniele Andrade, Histórias com Daniele com 2 L, tá bom? Muito obrigada, gente, por terem nos ouvido. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo, Marta, desculpa, mas eu agradeço muito, assim, pela oportunidade de falar desse livro, tá bom? Muito obrigada, boa noite. A gente que agradece. Um beijo e um abraço afetuoso a vocês. Passamos um pouquinho, mas a conversa está tão boa que a gente iria até mais tarde, mas a gente honra a presença de cada uma. Muito obrigada, gente, por quem acompanhou ao vivo. Não esqueçam de enviar depois o link para outras mulheres, outros homens, outras pessoas que não puderam assistir ao vivo, e a gente segue por aqui. Que 2022 venha e que nós possamos ter mais rodas de conversa pelo Mocoan e com pessoas tão incríveis como Dani, como Chan, e quem sabe com mais mulheres do Inventário Vermelho também. Nath, muito obrigada, foi uma alegria ter essa parceria com vocês. Um beijo, gente, boa noite para todo mundo. Eu queria até falar, assim, que a gente Sim. pudesse encerrar, assim, pela vida de todas as mulheres, até que elas sejam livres, até que cada mulher trans, cis, possa ser livre. Pela vida de todas. Pela vida de todas. Obrigada, Nath. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite.